Estamos vivendo dias em que o cronômetro parece estar diminuindo o tempo para a chegada do fim e, consequentemente, a chegada de um caos mundial como nunca existiu. As notícias de maldade, corrupção, perseguição e mudança de valores estão aos nossos olhos e, de uma maneira muito rápida, têm crescido mundialmente. Mas sabemos que muitos ao nosso redor permanecem de olhos fechados para tudo e vivem de forma alienada, acreditando que nada de errado está acontecendo e que tudo voltará ao normal. A maioria de vocês que me assistem aqui no canal estão antenados quanto às coisas que estão por vir e quanto ao cumprimento de profecias bíblicas que ainda precisam ocorrer. Como já disse em outros vídeos anteriormente, acredito que estamos no início das dores de parto. E daqui para frente, não teremos mais uma trégua. Não. A tendência é que as dores aumentem até que se cumpra tudo o que já foi dito por Deus através dos seus profetas. Neste vídeo, não irei falar sobre todas as calamidades que estamos vendo por aí, mas podemos ver mundialmente Estados Unidos e vários outros países que não posso citar aqui nem o nome, pois senão este canal poderá sofrer perseguições, mas sabemos que estamos vivendo tempos onde as crises mundiais estão avançando cada vez mais. Podemos ver um avanço de toda a agenda maligna contra as nossas crianças para travar as gerações que ainda não têm poder de escolha. A realidade pode trazer muito mais medo do que esperança e pode mover as pessoas de maneira errada para lidar com as situações de estresse que estão piorando a cada dia. Mas como deve ser a nossa atitude diante a tudo o que está acontecendo rapidamente ao nosso redor neste mundo? Olá, viajantes, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever e ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Então, já deixa o seu like desde o início, porque dessa forma este vídeo vai ser melhor ranqueado e mais pessoas vão ser alcançadas com essa mensagem deste vídeo. Eu acredito que, independente das coisas ao nosso redor, quanto maior o nosso relacionamento com Deus, quanto mais focados estivermos em Jesus e no combate que Ele nos prepara para encarar, quanto mais estivermos cheios do Espírito Santo e diminuídos de nós mesmos, de nossas próprias vontades carnais, mais estaremos preparados para tudo o que há de vir. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam altos como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você não pode parar sua vida. Muitos têm me perguntado como viver em meio ao caos que está por vir. Eu creio e busco em Deus que devemos manter nossas atividades normalmente, mas com mais sabedoria e foco. Se aquilo que você está fazendo não acrescenta em nada de bom para você e os demais ao seu redor, por que você está fazendo? Pare e reflita o que realmente importa. Mas siga. Deus habita na criatividade. Deus caminha em meio a um movimento. Nosso Deus é Deus de atitudes. Você precisa buscar a cura que está te travando e paralisando a sua alma. É tempo de colocar as prioridades em cima da mesa e deixar as picuinhas de lado. Talvez seja tempo de não brigar mais à toa, mas se posicionar em silêncio. Seus filhos devem sim continuar se divertindo, mas você terá que abrir mais os seus olhos do que abria antes. O que eles veem na TV, no celular e computador, tudo isso vai precisar ser supervisionado com mais cautela. Lembre-se que é muito mais fácil de manipular e formar fantoches quando ainda crianças, pois elas são como esponjas que sugam tudo o que está ao redor e muitas vezes sem nenhum filtro captam toda a maldade do mundo. Precisamos preparar essa geração que vem após a nossa. Eles podem precisar saber das coisas do fim muito antes do que nós soubemos.
Precisamos ensinar sobre a sexualidade mais especificamente, já que o mundo virou isso do avesso, mas nunca se esquecendo que crianças não são adultos. Eles precisam de brincadeiras, boas memórias com a família, precisam de estudos, mas precisam principalmente de amor, afeto e se sentirem aceitos, para que eles não vão procurar aceitação nos lugares errados, para que eles não estejam carentes de amor, carentes de atenção e busquem e procurem isso aonde não devem procurar. Alguns estão procurando respostas para as calamidades do mundo sem ao menos olhar para a palavra de Deus. Mas nós sabemos que nada acontece longe dos olhos de Deus. E aqueles que caminham com Ele estarão o tempo todo sendo alertados por Deus no tempo certo. Mas para isso, você precisa ter um intenso relacionamento. Não adianta dar apenas a metade da sua vida, e muito menos deixar um quartinho separado em seu coração, onde Deus não pode entrar. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Apocalipse 3,16. E a pergunta que tanto eu como vocês faz diariamente é como sobreviveremos nos tempos do fim, onde você perderá tudo se não seguir o sistema? Essa resposta é complexa e muito difícil de qualquer um responder. Mas sabemos aquilo que está aos nossos olhos. Se Jesus não estiver dirigindo este carro, você não sairá ileso. A marca da besta será um grande impedimento para os cristãos, pois provavelmente não teremos mais acesso ao nosso dinheiro nos bancos e poderemos ver que o sistema do Pix, que já está preparando o controle governamental financeiro mundial, vai fazer caminho para um sistema de controle financeiro, onde provavelmente ficaremos sem o poder financeiro em nossas mãos. Essa informação sem fé em Deus fica difícil de se ver uma saída. Mas acredito que Deus trata cada um de maneira diferente. Ele conhece você e eu muito mais do que nós mesmos. E para uns Ele pode dizer para se preparar de uma forma e para outros de outra forma. Por isso, eu não julgo certo e errado. Pessoas que decidiram já estocar alimentos em suas casas, pessoas que decidiram já sair das grandes cidades e parar de depender de tudo do sistema. Mas eu sei que nem todos têm essa possibilidade. Então, Deus movimentará cada um conforme a sua singularidade. Uns têm filhos pequenos, outros idosos para cuidar. Uns têm capacidades físicas para se movimentar, outros não teriam espaço em suas casas para estocar. Creio em um Deus que inclui pessoas. Deus é amor. Ele nos ama tanto que dará o escape nas horas certas. Cada um terá um direcionamento diferente, mas sempre com o mesmo propósito: estar longe do sistema. Ir contra as artimanhas do anticristo e as suas imposições para o mundo. O preparo diante a grande tribulação e as dores de parto que antecipam a grande tribulação começa, em primeiro lugar, prepare-se espiritualmente. Não se apegue ao mundo e nem às coisas deste mundo. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,15. Quanto mais nos aproximamos da grande tribulação, menos poderemos estar ligados às coisas deste mundo. E isso inclui muitas coisas que nós estamos ligados atualmente, como redes de internet, mídias sociais, redes de Netflix, instituições governamentais e etc. Em segundo lugar, prepare-se mentalmente. Pare de negar todos os fatos do mundo que estão sendo apresentados para você. Você não pode negar a matriz que gira ao seu redor, pois se assim o fizer, o mundo colocará essa realidade em você sem que você esteja preparado.
Esteja preparado, pois mesmo que não aconteça da maneira que você está imaginando, os que não estão preparados mentalmente terão bem mais dificuldade de ultrapassar as dificuldades do que você. Você precisa aprender a lidar com a realidade. Encare de frente e comece a pensar na maneira como você vai ultrapassar tudo isso. Não fique com medo acuado, pensando que você não vai aguentar ou pensando que você estará sozinho. Deus estará o tempo todo contigo. Deus não dará nenhum peso maior do que você possa aguentar. Deus sabe da sua capacidade. Deus te conhece em cada singularidade que só você tem, desde o ventre da sua mãe. Em terceiro lugar, prepare-se fisicamente. Esse seria o último preparo, já que ele depende do preparo espiritual e mental para ser direcionado. Eu acredito que, como disse anteriormente, não existe certo e errado aqui. Existe o que for possível para você e o que te trouxer paz no espírito. É importante entender que o sistema maligno trabalha colocando caos e depois oferecendo a ordem. Portanto, as regiões de maiores cidades serão as primeiras e as mais atingidas pelo caos durante as dores de parto, seguido de ordem colocada pelo sistema e possivelmente pela aparição de um novo governante mundial, o Anticristo. Ele fará de tudo para ser aceito por todos, com uma falsa paz e falsa ordem, em meio a tantas dificuldades que estarão instaladas no caos mundial. Tudo isso pode trazer para nós cristãos a necessidade de um preparo físico. Então, hoje em dia penso da seguinte forma, já pensei diferente. Para os tempos da tribulação, acho difícil você conseguir estocar alimentos se morar em cidades grandes. Provavelmente, sua casa será saqueada. Se morar na praia, os tsunamis levarão embora seu estoque de alimentos. Talvez, em lugares afastados, como fazendas, sítios em montanhas, você até consiga estocar alimentos e utensílios de necessidade diária. E fugir por conta própria será bem difícil, pois o sistema de controle por câmeras celulares impossibilitará você de andar sem que o anticristo persiga você, pois estaremos lidando em uma guerra espiritual e humana ao mesmo tempo. Então, para esta fase, eu acredito que Deus proverá o que precisamos para sobreviver, pois sem a sua proteção, provavelmente não conseguiríamos nunca passar desapercebidos pelo inimigo, pelo anticristo e por todo o seu sistema maligno. Então eu creio que assim como Deus fez com os israelitas que recebiam seu maná diário para sua sobrevivência e foram direcionados por Deus em uma terra que emanaria leite e mel, nós poderemos sim ser supridos por Deus em um local que Ele nos direcionar. Êxodo 16:35. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Ou como quando Deus mandou Elias ir viver junto ao ribeiro e ser alimentado pelos corvos. 1 Reis 17, versículo 3. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste de Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste de Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Quanto a fugir, Deus também pediu para Ló sair da cidade no tempo certo e ir para as montanhas. Gênesis 19:17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Em Mateus 24, versículo 15, diz assim: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes.
É interessante como Deus usa sair da cidade e ir para os montes, para as montanhas, não falando para ir para as florestas ou praias, talvez porque nas montanhas haveria um lugar de refúgio e segurança, longe do controle das redes de internet, onde você não seria encontrado pelo sistema com tanta facilidade. A grande tribulação será um tempo de tamanha destruição que, com certeza, as grandes cidades estarão hiperlotadas de problemas como falta de comida, pandemias, falta de água e muitas catástrofes que podemos ver nos 7 selos, nas 7 trombetas já mencionadas anteriormente em outros vídeos no canal. É claro que podemos sim, nesta fase, participar de comunidades que estarão fugindo do sistema, mas fica impossível fazer isso sem que Deus esteja guiando espiritualmente e cegando o maligno para que ele não ache os seus. Nesses tempos, poderemos precisar de materiais de necessidade para como se fôssemos acampar nas montanhas. Barracas, transportes como bicicletas, mochilas, sacos de dormir. Claro que aqui estou especulando opções de sobrevivência fora das cidades. E aí, vale a pena você conhecer maneiras de sobreviver no mato. Lembrando aqui que cada um terá uma maneira de sobreviver. Nem todos poderão sair de bicicleta com uma mochila nas costas, mas pode ser que você seja um desses que possa fazer isso. Podemos ler em Apocalipse 12, versículo 6, a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Mostrando aqui que esta mulher, que representa a igreja, a noiva de Cristo, estará sendo sustentada durante 3 anos e meio, ou seja, durante a grande tribulação. Versículo 13. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz ao menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentado durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Podemos ver aqui que também, durante a grande tribulação, muitos morrerão defendendo o Evangelho de Cristo. Mas será por pouco tempo, até ressuscitarem com Cristo para o milênio. Apocalipse 20, versículo 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante o período das dores de parto, você pode até arrecadar alimentos e itens de necessidade, se tiver como fazer isso, e pode também ir morar em lugares mais tranquilos, se possível, sítios com plantações e criações de animais, além de água vinda de poço e facilidades para a utilização de energia solar. Mas digo e repito, não existe uma regra. Cada um conseguirá fazer de uma maneira muito peculiar. Precisamos saber dividir o tempo das dores de parto, se houverem guerras ao nosso redor, se houverem situações de restrição de alimentos. Talvez você que tenha aí um estoque possa utilizá-lo de bom grado, possa auxiliar as pessoas que estão passando necessidade ao seu redor. Mas o tempo da grande tribulação, nós teremos guerras espirituais, guerras onde talvez você não consiga carregar esse sustento que você tem guardado. O sistema quer colocar todos em desespero, para que na hora de buscarem a solução estejam nas mãos deles. Satanás não brinca, ele seduz todas as nações com mentiras desde os tempos de Adão e Eva, mas sabemos que ele tem os seus dias contados.
Apocalipse 20, a partir do versículo 1. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e a acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Portanto, nos tempos do fim, acredito que não poderemos acreditar em nenhuma instituição governamental que se diz estar cuidando da população, seja com alimentos, água e etc. Pois todas as instituições fazem parte do sistema maligno mundial e terão apenas um líder durante a grande tribulação, o anticristo e o seu ajudador, o falso profeta. Então, não seja guiado pelos jornais, mas sim pelo Espírito Santo. Não vá atrás de ajuda do sistema, vá atrás de ajuda de Deus. Existe a possibilidade de o sistema prender você, forçando a marca da besta sem a sua vontade. Mas isso apenas se você estiver dentro da matrix deles, dentro do sistema. Muitos nomes eu não posso citar aqui, pois senão serei perseguida e não terei mais essa plataforma para divulgar o Evangelho. Portanto, divulguem no boca a boca e tenham cuidado para quem vocês falam. Muitos estarão cegos e poderão não apoiar você. Lembre-se que quanto mais próximos do fim, mais teremos que nos distanciar de mídias sociais e de nossos celulares. O controle mundial rastreará todos eles. Infelizmente, você não pode se apegar a isso. Tudo que estiver ligado à web será um perigo para aqueles que estiverem fugindo da marca da besta. Quanto à hora certa para se distanciar, acredito que os sinais vão começar a se intensificar, assim como as dores de parto. As guerras vão aumentar, as guerras civis, os sinais de catástrofes da natureza, as pandemias, as invasões nas grandes cidades. Nessa hora você vai precisar de Bíblias físicas novamente, já que todos nós utilizamos aplicativos de Bíblia. Você poderá ser um pregador da palavra durante os tempos das dores de parto ou, quem sabe, durante a tribulação. Aquele que Deus usará como um instrumento para ganhar mais almas e mostrar o caminho para a salvação. Apesar de que a palavra de Deus diz que mesmo após muitas calamidades, as pessoas ficarão ainda contra Deus. Apocalipse 9, versículo 20. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Então, é importante termos versículos bíblicos guardados em nosso coração, caso sejamos impedidos de estar com a Bíblia em mãos, como por exemplo o Salmo 91, que é um salmo de guerra e proteção. Ficará cada vez mais restrito a vida para os cristãos, mas precisamos estar unidos no mesmo espírito, dizendo não para o mundo, e sim para Deus. Aquilo que agrada ao mundo não agradará aos seguidores de Cristo. 2 Coríntios 6, versículo 14 diz assim: Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus quer um povo santo, sem mistura alguma com o mundo e suas práticas imundas. Ele não quis que Israel se misturasse com os gentios, porque ele sabia que tal mistura os levaria para longe dele.
Tiago 4,4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Mateus 6, versículo 20. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Nesses tempos do fim, você precisa se encher de fé. Portanto, se estiver com muito medo, veja isso como um termômetro de que você precisa de mais fé. Romanos 10:17 diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Precisamos nos encher da palavra de Deus para nos enchermos de fé. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não as põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Em Judas 1, a partir do versículo 18, podemos ver um pouco sobre a questão da fé. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenha-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aqui falando sobre a necessidade de estarmos em oração para buscarmos a fé, a necessidade de estarmos sendo amor nos fins dos tempos e termos compaixão daqueles que não estão com os olhos abertos assim como nós. A palavra é o nosso instrumento de sabedoria. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra nos ensina para não ficarmos sobrecarregados. Lucas 21:34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas está nos alertando sobre os tempos do fim. Interessante como aqui fica claro que ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Acalme o seu coração, pois Deus está cuidando de nós. Apocalipse 3, versículo 10 e 11. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Lembrando que aqui todos nós estaremos na grande tribulação. Esse versículo fala sobre Deus nos guardar durante a tribulação e não nos retirar dela, como alguns acreditam. E por fim, entendam que este vídeo tem o propósito de ajudar a todos no tempo dos fins. Mas eu, assim como vocês, continuo orando, observando e buscando em Deus, para viver dia após dia da melhor maneira. Eu desejo viver intensamente e uma vida com abundância, e não com ansiedades, pensando só no amanhã, sem viver o meu presente. Não é isso que Deus anseia para você, querido. Eu não tenho total certeza de como as coisas acontecerão, mas eu sei que o caos está se instalando debaixo dos nossos olhos. Portanto, não viva apenas pensando em proteger-se fisicamente, mas sim espiritualmente e mentalmente, e sempre submissos a Deus
porque sem Ele nada somos e nada faremos. E saiba, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, 9 e 10. Nós fomos chamados para viver uma vida de paz e tranquilidade, mesmo em meio à tribulação. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada que Satanás e o seu sistema tentar contra nós poderá nos afastar do nosso Salvador, Jesus Cristo. Se você entender isso, estará pronto. Então, esteja atento e prepare-se. Independente do que aconteça, o dia da redenção está próximo. Deus abençoe a sua vida.